Vamos lá, sétimo ano, mais um vídeo então de correção aqui para finalizar o segundo bimestre. Eu coloquei esse exercício lá na nossa atividade, no arquivo no Classroom, não é do livro. Então esse exercício fala assim, ó. A Joana deseja remodelar seu jardim. Para isso, comprou uma fita métrica para alguns cálculos. Ela deseja colocar pedras brancas ao redor de uma planta. Ela gostaria que ficasse um círculo grande cheio de pedrinhas. Eu peguei aqui uma revista que eu tenho na minha casa que mostra um exemplo assim, olha gente, tá vendo? Cheio de pedrinhas em um jardim. Então, isso aqui tem que comprar, custa caro, né? Então, a pessoa precisa medir. Olha um outro exemplo que eu tenho aqui, tá vendo? Ó, um círculo com pedrinhas. Então, tem que medir. Quanto maior for esse círculo, mais caro vai ser, porque eu vou precisar de mais pedras. Então, ó, isso aqui é usado em jardinagem, em paisagismo. Então, as pessoas, quando elas compram, elas vão na loja e falam, eu quero comprar pedrinhas para pôr no meu jardim. Aí eles falam, qual é o espaço? Qual é o tamanho do espaço que você quer fazer? Aí você precisa medir, tá vendo? Então, é muito utilizado no nosso dia a dia. Ela gostaria que ficasse um círculo grande cheio de pedrinhas. Utilizando a fita métrica, ela obteve o valor de 2 metros de diâmetro, ó. 2 metros de diâmetro. Eu já fiz aqui um círculo, quer dizer que esse 2 está bem aqui no meio, ó. É o diâmetro, tá vendo? Tudo isso aqui vale 2 metros. Qual será o contorno dessa circunferência? Então, é claro que eu poderia pegar a fita e medir, só que muitas vezes é difícil fazer essa medição e ficar correta. Então, existe uma fórmula para ficar perfeito, para ficar aquele desenho lindo, perfeito, circular, para não ficar torto, de um lado redondo do outro quadrado, que é a fórmula do contorno, que é igual a 2 vezes o π vezes o raio da circunferência, ó. Contorno é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, nesse caso aqui, se vale 2 metros o diâmetro, o raio é a metadinha. Quanto que é a metade de 2? 1. Então, eu vou jogar aqui. 2. Quem é o π que eu falei na outra aula? Não é o 3,14? Lembra que eu falei, ó, π e ele vale 3,14. Vou colocar aqui. E o raio do lugar que eu pretendo usar vale 1. Daí você vai fazer a multiplicação. 2 vezes o 3,14 vai dar 6,28 vezes 1, 6,28 mesmo, metros. Quer dizer que o contorno é 6,28 metros, então ela tem um contorno grande e ela vai ter que fazer outro cálculo para saber quanto de pedrinha que vai. É que esse problema está perguntando qual será o contorno. Não é que ela vai comprar 6 metros de pedrinha não, tá bom, gente? Esse aqui é só quanto vale o contorno. Se a gente pegasse uma fita, ó, faz de conta que esse barbante é uma fita. E a gente fosse medir, ó, tá? Só para saber, ó, dá um maior trabalho, né, gente? Se a gente fosse medir o contorno, só o contorninho, tá bom? Vamos pro próximo exercício, então? O próximo exercício é o da Márcia. Fiz aqui, ó. A Márcia mediu a sua mesa redonda e encontrou o diâmetro medindo 3. Agora, a gente tem aqui, deixa eu fazer aqui, o diâmetro medindo 3, ó. O diâmetro dela é 3. Qual o contorno da mesa da Márcia? A mesma coisa, ó. Se eu fosse pegar meu barbante, qual que é o contorno? Eu vou usar a mesma fórmula. Contorno é igual a 2 vezes o π vezes o raio. O nosso π vale 3,14. Vamos substituir, então?
Então, vai ficar o 2, o π, que vale 3,14. Opa, e o nosso raio? Eu não posso usar esse 3, porque o raio é a metade. Quanto que é a metade de 3? 1,5. Então, vou colocar aqui no lugar do raio. E vamos fazer as contas. Quanto que vai dar, então, se a gente fizer? A gente já sabe que se a gente fizer 2 vezes 3,14, vai dar 6,28. Vezes aquele 1,5, pegando a calculadora e fazendo a conta, vai dar 9,42 metros. Então, o contorno da mesa da Márcia tem 9,42 metros. Tá bom? Vamos para o próximo. O último, então, exercício desse bimestre foi um exercício do livro que eu pedi para vocês fazerem, né? É o exercício da página 272. Eu coloquei ele aqui, ó. É o exercício 10 da página 272. Olha ele aqui. Esse aqui, ó, exercício 10 da página 272. Uma roda de bicicleta tem 40 centímetros de raio. Calcule o comprimento da circunferência dessa roda. Então, como tá muito pequeno aqui, eu passei para essa folhinha. Então, vamos fazer esse daqui da roda e vamos ver quanto que vai dar. Então, ele já tá falando pra gente uma informação muito importante. 40 centímetros é o raio, ele não tá falando de diâmetro. Ele tá pedindo para calcular o comprimento, então ele quer aquele comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Considerando que o π é igual a 3,14. Ó, nesse caso, o livro deu já essa informação. Mas nós vamos falar tanto desse número que vocês vão decorar. Então, a gente vai fazer aqui o contorno, 2 vezes o π. Quanto que é o raio? Ah, ele já deu ali pra gente, ó. Já deu, pronto, tá vendo? Já é 40. Não precisa dividir, já é o valor correto. Fazendo a multiplicação, sempre aqui, 2 vezes esse valor vai dar 6,28 vezes o 40. Pegando a calculadora e multiplicando, a gente vai ter o resultado 251,20 centímetros, porque o raio está em centímetros, ó. Poderia acontecer do livro falar assim, calcule o comprimento da roda em metros. Aí a gente ia ter que transformar em metros. Então a gente sabe, ó, só para acrescentar, né, para relembrar. 1 metro tem 100 centímetros. Então, se a gente fosse transformar aqui em centímetros, era só dividir por 100. Só por curiosidade, aí ele daria 2,51 metros. Mas isso aqui é só por curiosidade, tá bom? Não precisava não, é só porque eu estou aproveitando o momento para falar sobre transformações de medida, transformando centímetros em metros. Mas vocês têm que ficar atento em tudo que o livro pergunta e em todas as informações que ele dá. É muito importante isso. Antes de falar para a professora que não entendeu, tem que ler com atenção, tá bom? Porque as informações estão ali. Finalizamos então o nosso bimestre, pessoal. Agradeço a todos que assistiram os vídeos, que se dedicaram e continuem assim. Parabéns para vocês, viu? É assim que a gente constrói o nosso futuro, com muita dedicação. Semana que vem tem mais terceiro bimestre. Beijos!